Vou chamar agora a doutora Isabela Balalai, da SBIM, para falar sobre qual o risco da baixa cobertura vacinal em populações com mais de 60 anos e ou com doenças crônicas não transmissíveis ou condições crônicas não transmissíveis. A doutora Isabela é pediatra, doutora em medicina, hoje ela está no Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, dentre tantos outros. Ela é membro da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações do Programa Nacional de Imunizações, PNI, é membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Grupo de Trabalho de Imunizações do CREMERGE. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Obrigada, Patrícia, por organizar aqui esse evento. Acho que é um assunto que realmente precisa ser mais falado no Brasil. Então, me coube falar, né, qual a importância da gente olhar para a vacinação do idoso e, principalmente, se ele tem alguma doença crônica, né? Como é que isso pode afetar não só a sua saúde, mas a sua vida, né? A sua qualidade de vida. Pegando o finalzinho aí do que disse o Renato, a gente conhece, né, o slogan "Vacinas salvam vidas", mas eu aprendi com a Rosana falou isso uma vez, eu parei para pensar e disse: a gente está falando errado, porque o que salva vida é a vacinação, né? Então, se uma vacina não aplicada tem uma ineficácia de 100%, uma vacina dentro da geladeira, esperando alguém que não aparece, também. E esse é um dos problemas, né? Quando a gente fala de vacinação do adulto, e principalmente quando a gente fala de vacinação do idoso, a única coisa que vem à mente desse idoso ou da sua família é fundamental entender que a gente precisa da família do idoso até para conversar com ele sobre vacinação. Claro, idoso é um mundo enorme, né? São vários idosos, digamos assim. Mas a família ainda é o maior influenciador do idoso. Claro, quanto mais idoso, mais influência essa família tem. E durante a Covid-19, um dos principais motivos que fizeram que alguns idosos não se vacinassem foi a contraindicação de suas famílias. Então, a primeira coisa que a gente precisa para melhorar isso, né, é levar essa informação. Todo mundo entende, como já falaram aqui, que vacinação é coisa de criança, mas a gente passou décadas, desde que o Programa Nacional de Imunizações existe. Quando você olha no site da Organização Mundial de Saúde, a imagem de vacinação passada é vacinação de crianças. Quando a gente olha os calendários, o calendário mais robusto é o da criança. Não estou questionando o calendário mais robusto, por enquanto, ainda é o da criança mesmo, mas o do idoso está crescendo muito. E a gente parou na vacina influenza. O Ministério da Saúde tem um calendário voltado para o idoso, que eu arrisco dizer que a grande não é científica, essa minha afirmação, por isso eu arrisco dizer que a maioria dos médicos e profissionais da saúde que atendem o idoso não sabem da existência desse calendário. É um calendário pouco falado, desde a dupla, né, difteria e tétano, e a influenza, porque que é a única conhecida, que foi a vacina que sofreu, né, um investimento maior do Ministério da Saúde, desde lá do começo. Eu gosto de dizer que existe a vacinação de idoso, inclusive para influenza, antes e depois do Ministério iniciar a comunicação sobre isso. Então, a primeira coisa é a gente contar para a população que isso existe. E não basta contar que existe. Hoje, quando a gente fala em comunicação,
sobre vacinas e outros temas de saúde, mas eu vou falar aqui sobre vacina, não, a literatura deixa muito claro. Não adianta mais informar que a vacina está disponível. Então, a gente tem que sim informar que a vacina está disponível. No caso aqui, contar para todo mundo que o idoso não tem só a vacina influenza para receber, apesar de, infelizmente, a gente ainda ter um calendário muito pobre para o idoso, né? Hoje a gente tem um monte de vacina recomendada para ele, que vai além dessas poucas vacinas no calendário, que a gente precisa buscar uma atenção maior do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, no investimento para essa população. Uma população na qual uma infecção pode mudar o rumo da sua vida, pode colocar a perder toda a qualidade de vida que essa pessoa tinha. Então, uma infecção, ela, num paciente, numa pessoa idosa, com maior de 60, e aí eu gosto de comparar, eu sou pediatra, né? Então a gente tem o, o recém-nascido, o lactente, o pré-escolar e por aí vai, até chegar na adolescência, a gente tem que começar a enxergar essa população idosa como várias, né, segmentos diferentes, características diferentes em relação à saúde, à qualidade de vida e os cuidados, obviamente, que merecem. Para todos eles, de 60 a mais de 100, as vacinas são importantes. Então, como estava dizendo, uma infecção é capaz de colocar a perder toda a qualidade de vida, a sua independência, que é fundamental para essa pessoa. A gente sabe que 70%, esse é um dado do Ministério da Saúde mexicano, 70% dos idosos que ficam internados, quando voltam para casa, perderam parte da sua independência e da sua qualidade de vida. Então, essas infecções não só geram essa situação, como também causam mortes e hospitalizações. Então, o impacto é muito grande. Vamos pegar um exemplo agora, vírus sincicial respiratório, um vírus até hoje considerado exclusividade das crianças, e quando a gente olha os dados brasileiros, que são poucos, mas com os dados que a gente vê que a mortalidade, a letalidade entre maiores de 60 por sincicial acontece entre idosos. Influenza, né? Não é à toa que a influenza foi a primeira vacina, né, que chamou a atenção e que gerou aí esse programa de sucesso do Ministério da Saúde, que são as campanhas de vacinação contra a influenza, que começou com idoso e hoje a gente tem esses pacientes com comorbidades. E quando eu junto comorbidade com, com a idade, né, maior de 60 com comorbidade, você tem riscos, por exemplo, uma infecção pelo vírus influenza, aumenta o risco para um infarto e para um AVC. A gente tem o que o influenza pode fazer com a saúde dessa pessoa é um painel, né, desde insuficiência renal até o que é mais comum, que são os desfechos cardiorrespiratórios, né? Além da descompensação, né? A Patrícia diabética, né? Pelo que eu entendi. Então, o paciente com diabetes, ele fica ali, quando a gente olha a, os dados, né, de mortalidade, né, de porcentagem de pessoas em relação aos óbitos no Brasil anualmente pela influenza, sim, 12 a 70%. E a gente tem ali a pessoa com diabetes, a pessoa com doença pulmonar crônica ou cardiopatia crônica, esses três ficam disputando, né, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. E é claro que nesses 70% dos idosos, muitos deles têm alguma comorbidade. Quanto mais comorbidade você tiver, maior o risco, principalmente para as infecções respiratórias, influenza sincicial,
doença pneumocócica, que são as principais, e todas as três que eu citei aqui, com vacinas recomendadas pelas sociedades de geriatria e pela SBIM, junto aí com a Sociedade de Geriatria, entre outras sociedades médicas. Como fazer, né, para isso mudar? A gente precisa investir mais numa comunicação efetiva e eu sei que meu tempo está terminando, a gente vai ter oportunidade de discutir e falar mais, mas é muito importante que realmente a gente assuma, do ponto de vista de saúde pública, que a vacinação do idoso é importante. E se é importante, ela tem que estar em todos os protocolos, desde a cardiologia até, né, enfim, o HIV. Então, o que a gente percebe é que, quando fala de vacina, fala separado. Quando a gente tem uma orientação para a população ou uma orientação para o profissional de saúde sobre aquela patologia, sobre aquele doente, sobre aquela situação, as vacinas raramente são citadas. Era isso que eu queria dizer inicialmente. Vou adorar discutir com vocês.